Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, é claro, vamos atualizar aqui a situação de Fernando Diniz, cada vez mais próximo de ser o novo treinador do Vasco da Gama. Vamos colocar aqui informações também sobre Felipe Coutinho em processo de renovação com o Vasco da Gama. A tendência é que Coutinho permaneça, tá? A tendência é que Coutinho fique no Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Pedrinho e o craque Neto foi mais um a detonar aí as últimas atitudes do Pedrinho como presidente do Vasco da Gama. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando aqui da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. E bom, essa camisa que eu estou usando, por exemplo, é lá da FUT Fanatics, tá? Você compra produtos oficiais do Vascão com o menor preço da internet lá na FUT Fanatics. O link tá aqui na descrição desse vídeo, tem o QR Code na sua tela também. E se você utilizar o cupom Machão da Gama, tudo junto, você ganha 7% de desconto. Olha que beleza, você compra o seu produto oficial do Vascão, recebe no conforto da sua casa, entrega em qualquer lugar do país e você ainda ganha 7% de desconto, beleza? Cupom Machão da Gama lá na FUT Fanatics, tem essa e outras camisas do nosso gigante da colina por lá. Bom, meus queridos, vamos começar falando ainda do jogo de ontem. O Vasco foi derrotado pelo Palmeiras por 1-0, jogando lá em Brasília, estádio que historicamente o Vasco se dá mal, né? O Vasco não costuma ir bem jogando lá no estádio Mané Garrincha em Brasília. Esse jogo seria em São Januário, mas o Vasco vendeu essa partida para Brasília e, bom, uma inversão de mando de campo, né? Porque o estádio, inclusive, estava decorado com luzes verdes. A torcida do Palmeiras foi maioria, então assim, foi uma verdadeira inversão de mando de campo. O Vasco abriu mão do mando de campo por conta do dinheiro do jogo, por conta da grana. E o Neto, apresentador da Band, né, o craque Neto, detonou o Pedrinho por conta dessa atitude, de ter vendido o jogo, tirado de São Januário e levado para Brasília. Confira o que disse o craque Neto. O que aconteceu aí em Brasília? Que uma incompetência do Vasco, um time que tem aí uma torcida incrível, uma das maiores torcidas do mundo, aí eu vendo o jogo por causa de 2 milhões de reais. Vocês são tudo incompetentes, principalmente você, Pedrinho, que você já chegou como presidente, quando você era comentarista da Sport TV, olha, como é que eu posso mandar, como é que o Godoy manda treinador embora, como é que a Marília, como presidenta, manda treinador embora, como é que o Quesada, como presidente, mandou todo mundo embora. E aí vai pra jogar, não tem treinador, perde o jogo, deixa o Verrete fora, deixa o Coutinho também, que não joga nada, diga-se de passagem, né? 2 gols no campeonato, nem sei se tem 2 gols. Aí eu vendo o jogo, não é que eu vendo o jogo, eu vendo a alma, eu vendo o time, eu vendo os 3 pontos. Não é vender o jogo sem estar em São Januário para pegar o Palmeiras em Brasília, é uma teta pro Palmeiras. E aí? Concorda? Concorda com a opinião do Neto? Deixa aqui nos comentários. O Neto que sempre se mostra muito respeitoso, né? Com o Vasco, com a torcida do Vasco. Já falou várias vezes que no Rio de Janeiro ele torce pro Vasco. Ficou aí indignado, né, com a venda do mando de campo feita pelo presidente Pedrinho. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar aqui sobre a possível renovação de contrato do Felipe Coutinho. A informação do Globoesporte.com é que o Vasco mantém o otimismo e adota paciência para seguir com Felipe Coutinho no seu elenco. O jogador está emprestado pelo Aston Villa até o dia 30 de junho deste ano e debate o futuro do seu contrato com o clube inglês. A renovação do vínculo do atleta é uma das prioridades da diretoria do Vasco, que trabalha com o cenário de um novo empréstimo, mas também não descarta a possibilidade de Coutinho conseguir a rescisão de contrato com o Aston Villa para assinar em definitivo com o Vasco da Gama.
o atual vínculo dele com o Aston Villa se estende até junho de 2026. O Vasco acredita que o desejo do jogador de continuar no clube e no Rio de Janeiro possa ser fundamental para facilitar o acerto entre Vasco e Aston Villa. Além do aspecto esportivo, o jogador tem um projeto social em desenvolvimento com a criação do Instituto Felipe Coutinho, uma entidade sem fins lucrativos dedicada para promover ali o desenvolvimento educacional e esportivo de jovens carentes. A sede desse projeto do Coutinho é em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e foi uma das razões, que fizeram o Meia retornar ao futebol brasileiro. No fim do último mês, antes do embarque da delegação do Vasco para Uberlândia, para o jogo contra o Cruzeiro, o presidente do Vasco, Pedrinho, também comentou a situação de Coutinho e reforçou o desejo de renovar com camisa 11. Coutinho retornou ao Vasco no ano passado e nessa segunda passagem pela Colina ele tem 36 jogos e 8 gols. Em 2025 foram 18 partidas, todas como titular. Então o Vasco quer renovar com o Felipe Coutinho, está confiante que vai conseguir renovar com o Felipe Coutinho. Ele tem contrato com o Vasco até junho desse ano, mas o Vasco vai tentar aí ou renovar esse empréstimo ou então que o jogador rescinda lá com Aston Villa e assine em definitivo com o Vasco da Gama. Eu acho que tem que renovar mesmo, por mais que a gente fique meio estressado com o Coutinho às vezes, cara, é um jogador que o Vasco não pode abrir mão nesse momento, até porque a gente não tem muitos jogadores de alto nível, no nosso elenco. Então o Coutinho, na minha visão, tem que continuar. Bom, vou falar agora aqui com vocês da BRR Transportes. Tá chegando a partida do Vasco contra o Lanús, é na terça-feira que vem lá na Argentina. Por isso estou reforçando aqui. Se você ainda não comprou o seu transfer para o jogo contra o Lanús, procure a BRR, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você vai para o estádio com segurança e volta com segurança, beleza? BRAR Transportes. Compre o seu transfer para não ter dor de cabeça. Link na descrição desse vídeo. Para encerrar esse vídeo, informação sobre Fernando Diniz, porque Vasco e Fernando Diniz fecharam um acordo sobre a parte financeira. É a informação do companheiro Carlos Berbé. Vasco e Diniz chegaram ali a um valor comum na parte financeira. Esse valor é abaixo dos 2 milhões de reais mensais. A pedida inicial do Diniz tinha sido de 2 milhões. O Vasco conseguiu baixar esse valor, O Vasco conseguiu diminuir e as duas partes chegaram, num acordo, num denominador comum em relação ao salário. Segundo informações ainda do Carlos Berbé, o treinador solicitou que a partir de agora as partes acelerem o processo para o desfecho positivo. Vale ressaltar ainda que existem algumas etapas até a conclusão do negócio, mas a parte financeira, que era o principal entrave nas conversas, foi resolvida. De acordo com a informação do Sport TV, a pedida inicial dele havia sido de 2 milhões de reais, mas agora o Vasco consegue baixar e chegar num valor menor, e o Diniz então aceitou a parte financeira, a coisa evoluindo, e a qualquer momento Diniz pode ser anunciado como treinador do Vasco. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva, saudações, até a próxima, fui!